Saudamos a todos com a paz do Senhor, desde já agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que nos concede estar aqui gravando o primeiro vídeo para o canal de 2021. Agradecer a você que se inscreveu, você que tem curtido, você que tem comentado, dizer a você meu muito obrigado. Um feliz ano novo, tudo de bom. Que esse ano 2021 venha, que está aí, que Jesus possa cada vez mais estar no coração de cada um. E muito obrigado a você que tem aí nos ajudado, que tem feito o canal crescer, que em 2020 ele houve um crescimento muito bom, e nós vamos continuar gravando nossos vídeos. E o nosso estudo, antes de começar de falar sobre o estudo, peço a você que deixe a sua curtida, você que tem visualizado, se não é inscrito, se inscreva para nos ajudar, para fazer com que o canal cresça cada vez mais, amém? Nosso estudo de hoje vai ser sobre a fé. O nosso estudo de hoje está baseado na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 1 e o versículo 2, que diz assim, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, melhor dizer, capítulo 5, versículo 1 e 2, que diz assim: sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Texto bastante conhecido, na Almeida, revista corrigida. E agora na versão transformadora ele diz assim: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Tá vendo? Veja que na versão transformada ele diz, por conta, né? Somos declarados, portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Cristo fez por nós, de ter morrido na cruz, né? Ele deixa bem claro aí. E foi por meio dessa fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus, né? Que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera, daquilo que não se vê, né? E aqui temos aqui 8 pontos para nós observarmos sobre a fé, né? Porque a fé é o que move o ser humano, a fé é o que faz com que o ser humano acredite e creia que Jesus está voltando a qualquer momento. E aí ele diz, no nosso estudo, ele diz assim, a natureza da fé segundo a Bíblia. A fé, primeiro ponto, vai dizer, a fé nos salva. É pela fé que nós somos salvos em Jesus Cristo. Ter fé é aceitar ser justificado por Deus, que vem ao encontro dos que deixam de confiar em si mesmo, né? Porque muita gente confia nele mesmo, acha que ele é forte, acha que ele pode tudo, mas quando cai numa enfermidade, quando cai numa necessidade, ele vai recorrer a quem? Que ele mesmo não pode salvar ele mesmo. É por isso que lá em Abacuque, no capítulo 2 e o versículo 4, veja o que a Bíblia vai dizer para nós. Abacuque, capítulo 2, verso 4. Veja o que a Bíblia nos diz sobre isso. Abacuque, capítulo 2 e o verso 4. Abacuque, capítulo 2 e o verso 4. Abacuque 2 e 4, na revista corrigida, nos diz assim: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. O justo pela sua fé viverá. Na transformadora ele diz assim, verso 4: olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmo confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Está vendo ali que os arrogantes, os perversos que em si mesmos confiam, acham que são fortes, mas não são. Mas o justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Tá vendo?
fé em Deus, fé em Jesus Cristo. Tá vendo? O homem é justo pela fé, sem as obras da lei. Romanos 13:28. Justificado, pois pela fé tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, nosso texto 5, do 1 a 2. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obra da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não por obra da lei, pois por obra da lei nenhuma carne será justificada. Nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. Gálatas, capítulo 2, e o versículo 6. Diz aí, Gálatas 2 e 6. Gálatas que diz, né, que também temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados, e pela fé em Cristo, e não por obra da lei. Gálatas 2,16. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Então, a fé, né, não pela graça, não, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, né? A fé é um dom de Deus, porque a graça é pela graça que nós somos salvos. E por meio da fé. Isto não vem de vós, não é nossa, é de Deus, tudo é dele, para a honra e a glória dele. E o nosso segundo ponto vai falar: a fé nos anima. Ter fé é ter certeza, sem ansiedade, que ele fará o melhor, completando o que começou a realizar em nós, mesmo que ainda não estejamos vendo. Confiar no Senhor e faz o bem, assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Deleita também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descansa no Senhor e espera nele. Salmo 37, dos 3 até o 5 e o 7 a parte A. Porque quando nós confiamos, nós deixamos Ele tomar conta da nossa vida, nós deixamos Ele nos guiar, falar conosco, porque está tendo uma confiança em Deus, está tendo fé em Jesus Cristo. É uma fé que nos anima a confiar nele. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Ele é quem vai nos aperfeiçoar, através do seu Espírito Santo, quando nós confiamos e colocamos toda a nossa vida nas mãos dele. É ele que vai nos aperfeiçoar a cada dia. Ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no dia da minha salvação. Senhor Deus é minha força, Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Abacuque capítulo 3, versículos 17 a 9. É Ele. Quando nós colocamos a nossa fé nele, é uma fé que nos anima, sabendo que Jesus vai fazer tudo a nosso respeito. É Ele que faz, não somos nós não temos força para isso, mas é Ele que faz. E disse aos seus discípulos: por isso vos digo, não estejais ansiosos por quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, nem quanto ao corpo, pelo que haveis de vestir. Se, pois, Deus assim veste a erva do campo, que hoje está no campo e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé, porque a todas estas coisas os povos do mundo procuram, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Lucas 12, versículo 22, versículo 28, versículo 30 e versículo 31. Porque quando nós colocamos a nossa fé em Cristo, Ele é quem vai suprir a nossa necessidade de roupa, de alimento, de calçado, de bens materiais, tudo Ele quem vai suprir a nossa necessidade dentro da vontade dEle, não dentro da nossa vontade. É por isso que muitas vezes a pessoa pede uma coisa, mas não recebeu ainda, porque não está dentro da vontade de Deus. Ele só vai dar dentro da vontade dEle. Ele não vai deixar faltar nada. Ele vai dar aquilo que é necessário para nós alimentar, para nós vestir, para nós calçarmos, para nós vivermos nosso dia a dia. Porque é uma fé que nos anima a saber que Ele está trabalhando a nosso respeito. E no terceiro subponto,
A fé nos faz ver o invisível. Ter fé é ver o que ainda não está visível, porque tem, da forma que Deus está trabalhando na nossa vida, tem coisa que nós não estamos vendo. É o invisível, né? Por isso que ele diz, ora, a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Tudo que está aí não foi feito daquilo que a gente está vendo agora, não. Foi do invisível que Deus criou tudo. Abraão deixou a sua casa sem ver nada. Deus apenas disse, olha, sai da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele foi, porque ele teve fé. Por isso que diz que Abraão é o pai da fé, que ele teve fé. Ele creu na palavra de Deus. Ele não se preocupou com nada. Hebreus 11, de 1 a 3. Ele foi pela fé, deixou tudo da sua terra para trás e foi, pela fé, fazer a vontade de Deus. E desta mesma forma tem que ser nós, fazendo sempre a vontade de Deus, pela fé, né? Nós não estamos vendo, mas sabemos que Ele está trabalhando a nosso respeito. 4 ponto, a fé nos leva a orar. Ter fé é aceitar o dom da intercessão que Deus dá a alguns como um ministério a ser desenvolvido, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12, 3. Que cada um entenda, né? Porque pela graça me foi dado, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém. Cada um não se exalte demais, não ache que é melhor do que os outros, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Que pense com sabedoria, com entendimento, que ninguém é mais do que ninguém. Cada um tem um dom específico dado por Deus. A outro, pelo mesmo Espírito, é dada a fé. 1 Coríntios 12, 9. Está aflito alguém entre vós? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está doente algum de vós? Chame os anciões da igreja e este ore sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Tiago 5, 13 a 15. Isso que ele está dizendo. Se está alguém aflito, ore. Se está alguém contente, cante louvores. A cada um ele deu a medida da fé. Um para orar, outro para cantar, outro para ungir os enfermos, para que o enfermo possa ser salvo. A cada um ele deu uma medida. A cada um ele age de uma forma. Comigo é de um jeito e com você é de outro. É desse jeito que a fé que vem sobre cada um de nós. A fé nos leva a orar, tá vendo? Um ora, outro canta, outro unge. É desse jeito que a fé é repartida no coração de cada um. O quinto ponto ele fala assim, a fé nos protege. Ter fé é lançar a mão dos recursos que Deus coloca à nossa disposição para enfrentarmos as adversidades, e os adversários, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios capítulo 6, versículo 16. Nós sabemos que nossa vida não é fácil, os adversários estão aí querendo nos derrubar de todo jeito, querendo atrapalhar a nossa vida. Mas quando nós temos fé, uma fé que nos protege, nós tomamos o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do diabo, o capacete da salvação, a espada que é a palavra, calçado com o evangelho da verdade, com a couraça da justiça. Tudo isso nós vamos usar a armadura de Deus, uma fé que vem nos proteger dos inimigos espirituais e também dos inimigos terrestres, que tem muita gente que vem para querer nos afrontar, e a gente tem que falar com ele através da palavra, dentro da palavra, para ele já saber que nós somos protegidos por Deus. A fé, sexto ponto, nos santifica. Ter fé é viver de acordo com o que se crê. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago 2 e 7. A fé, ela nos move a fazer o bem. Não que esse fazer o bem seja uma barganha com Deus. Não vou fazer isso aqui porque Deus vai me abençoar. Não, você está fazendo isso porque a fé está lhe movendo a fazer o bem. Fazer o bem sem olhar a quem. É a fé que nos move a fazer. Não fazendo com interesse, com segundas intenções, mas fazer uma fé com amor.
uma fé que nos move a fazer o bem às outras pessoas. Claro, tem pessoas que faz, né, muitas vezes querendo barganhar com Deus, mas Deus não aceita, tem que fazer um de coração, fazendo, porque Deus já fez por você, e você está retribuindo tudo aquilo que ele já fez na sua vida. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago 2,17. Peleja a boa peleja da fé, apodera-te da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muito testemunho, tá vendo? 1 Timóteo, capítulo 6, verso 12. A fé para a qual nós fomos chamados, e tendo já feito boa confissão diante de muito testemunho, que nós vivemos para Cristo, fazendo a vontade de Cristo, né? E se santificando, purificando, orando, jejuando, né? Para quê? Para que os homens possam ver que nós somos filhos de Deus. Para lhe abrir os olhos a fim de que se convertam as trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que percebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim, Jesus. Atos 2, 26 e 18, tá vendo? Para que os olhos sejam abertos. Para que os olhos sejam abertos, porque a fé, quando santifica, ela vem abrir nossos olhos, a nossa mente, nosso coração, sobre tudo aquilo que Jesus quer sobre nossas vidas. Por isso que ele diz, né? Para que lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim, em Jesus Cristo, que muitos são santificados em Jesus Cristo. E aqueles que ainda estão com os olhos fechados, possam seus olhos ser abertos para a luz, que as trevas se convertam em luz, e o poder de Satanás ao poder de Deus, para receberem remissão dos pecados. Tá vendo? Uma fé que nos santifica. A fé nos desenvolve, no 7º ponto. Ter fé é pedir que Deus nos ajude a desenvolver a nossa dependência dele, como fruto de um relacionamento constante e crescente, porque nós somos dependentes de Deus. E esse relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento constante e crescente, cada vez mais crescendo, 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 crescendo. Então lhe trouxeram, e quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o convulsionou, e o endemoniado, caindo por terra, revolvia-se espumando. E perguntou Jesus ao pai dele: há quanto tempo sucede-lhe isto? Respondeu ele: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: creio, ajuda a minha incredulidade. Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele ficou em pé. E quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu Jesus: esta caixa não sai de modo algum, salvo a força da oração e jejum. Marcos 9, do versículo 20 ao 28, e Mateus 17, 18 ao 21. Quando os discípulos viram isso, perguntaram admirados: como é que imediatamente cessou a figueira? Jesus, porém, respondeu-lhe: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas também, se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. E tudo o que pedides na oração, crendo, recebereis. Mateus 21, versículo 20 ao 22. Observe que ele vai dizer uma fé que nos desenvolve. Observe que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. E outros também ficaram admirados com o que aconteceu com a figueira. Mas Jesus disse que a fé, uma fé em desenvolvimento, uma fé que move o ser humano, uma fé que faz com que ele faça as coisas extraordinárias, porque a fé dele está em crescimento, em desenvolvimento. E cada vez mais que ele vai desenvolvendo, ele vai se aproximando cada vez mais de Cristo, se aproximando cada vez mais de Cristo. O Espírito Santo vai usando, o Espírito Santo vai trabalhando, o Espírito Santo vai se utilizando dele, vai agindo na vida dele, vai fazendo com que ele seja uma pessoa diferente. Por isso que ele vai dizer, uma fé, né, no ponto 7, a fé nos desenvolve, há um desenvolvimento na vida do ser humano. E no último, a fé nos leva a aceitar a soberania de Deus. Ter fé é pedir
confiando que receberemos segundo a vontade de Deus, não segundo a nossa vontade, que a gente está pedindo, tem pessoas pedindo, mas não está pedindo aquilo que está dentro da vontade de Deus, está pedindo coisa que está dentro da própria vontade dele. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, e se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que ele temos pedido. 1 João capítulo 5, versículo 14 a 15. Porque ele nos ouve, e se ele ouviu, ele vai atender o seu pedido, mas se o pedido estiver dentro da vontade dele. Se não estiver dentro da vontade dele, esse pedido não vai ser concedido, tem que estar dentro da vontade de Cristo. E o texto que nós lemos, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, na revista e corrigida, vamos relembrar um pouco antes de terminar. A justificação pela fé e a paz com Deus. Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. E nos gloriemos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriemos na tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência experiência, e a experiência esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Na versão transformadora. A fé produz alegria. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Veja que até o versículo 3 há um pouco de diferença entre a corrigida e a transformadora, né? No versículo 2 diz: foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribui para o desenvolvimento, perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Até o versículo 5. Veja como ficou bem esclarecido na versão transformadora, especialmente o versículo 5. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Tá vendo? Uma versão, eu estou de vez em quando usando ela, uma versão muito boa, bem esclarecedora. Desde já eu quero agradecer a cada um de vocês que se inscreveu no canal, você que tem visualizado, você que tem comentado, dizer você meu muito obrigado. Continue aí nos ajudando, continue aí curtindo, deixe a sua curtida, comente, se puder, indique o canal para alguém, para que nós possamos continuar fazendo mais vídeos de estudo bíblico para vocês. Amém? Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.